Olá pessoal, sejam bem-vindos. Sou o professor João Rodrigo Andrade. Estou aqui desenvolvendo aulas para o curso de Mecânica dos Fluidos. Então hoje, nós vamos falar sobre a formulação integral para a conservação de massa. A formulação integral, pessoal, nós já falamos sobre ela nas aulas passadas, nas duas últimas aulas, através da aplicação do Teorema Transporte de Reynolds. Então, hoje nós vamos analisar essa formulação integral aplicada à conservação de massa. Então, quando falamos da aplicação à massa, nós queremos dizer o seguinte: no Teorema Transporte de Reynolds, pessoal, nós definimos uma propriedade B, é a quantidade de uma determinada propriedade. E B minúsculo, que é B, por unidade de massa. Então, nessa análise, nós consideramos o seguinte: B é igual a massa. Então, por exemplo, B do sistema de controle é a massa do sistema de controle. E qual que é a derivada, pessoal, da massa em função da massa é igual a 1. Então, a própria massa derivada em relação à massa é igual a 1. Por exemplo, 1 kg de quilograma, 1 kg de quilograma, oh meu Deus, 1 kg de água tem qual massa? 1 kg de água, perfeito? Então, B minúsculo é igual a 1, certo? E nós temos o seguinte: nós conhecemos leis para o sistema de controle. De acordo com a definição do sistema de controle, pessoal, não existe a entrada e saída de massa. Então, a massa é sempre constante dentro do sistema de controle. Isso quer dizer que o seguinte, que a variação de massa ao longo do tempo em um sistema de controle é igual a zero, porque em um sistema de controle, massa não entra e não sai. Então, a massa ali dentro é constante, correto? Só que num volume de controle, massa pode entrar e sair. Mas bem, então nós sabemos, um primeiro detalhe, que a variação da massa ao longo do tempo para um sistema é igual a zero, certo? Então, vamos aplicar isso ao Teorema Transporte de Reynolds. Então, esse aqui é o teorema, certo? Isso aqui é aplicando a massa. Então, nós temos aqui a variação de massa no sistema é igual a variação ao longo do tempo da massa dentro do volume de controle. Então, variação dt da integral no volume de controle de ρ vezes dv. O que é ρ? dv e a integral é a massa no volume de controle. E a derivada disso é a variação de massa no tempo no volume de controle, perfeito? Mais a massa que entra ou que sai do volume de controle. Então, a velocidade projetada na direção normal da superfície é o fluido entrando ou saindo. Multiplicado por ρ e pela área dessa superfície integrada, nós temos então a velocidade carregando massa ao longo de uma área. Então, nós temos o fluxo de massa na superfície. E tudo isso é igual a zero. Isso aqui que é muito interessante, porque esse termo aqui, ele é nulo, nós vimos no slide anterior. Então, pessoal, a equação do transporte de Reynolds para a massa é simplesmente isso aqui é igual a zero. O que nós fizemos aqui, pessoal? Nós usamos um conhecimento de sistema de controle. Em um sistema de controle, temos isso aqui. E equacionado para um volume de controle, que é isso aqui. Perfeito? Isso que é muito interessante, no Teorema Transporte de Reynolds. Então, vamos imaginar aqui, pessoal, um ventilador. O ventilador está soprando, ventilando o ar. E nós temos um volume de controle em volta desse ventilador que é fixo. Ou seja, o volume de controle, ele não se move, ele está sempre fixo. Então, nós podemos dizer o seguinte, que a derivada da integral no volume de controle
pode ser igual à integral da derivada de ρ dentro do volume de controle. Por quê? Porque essa integral aqui, ela não muda. Ela é sempre integral numa área fixa, definida. Então, este volume de controle não muda. Então, essa integral não é função do tempo, mas ρ pode ser função do tempo. Então, nós podemos, né, fazer a integral da derivada de ρ, né, no volume de controle. Perfeito? Então, essa aqui é a primeira simplificação que nós fazemos, né? Este termo aqui, ó, neste termo aqui, né, pode ser escrito como a integral no volume de controle da derivada de ρ ao longo do tempo, né, no volume de controle. Segunda observação, pessoal. Se o volume de controle possui apenas um certo número de entradas e saídas unidimensionais, podemos escrever essa integral na superfície através de, né, soma de entradas e saídas unidimensionais, ok? Então, isso quer dizer o seguinte, né? Aqui, ó. Vamos supor, pessoal, um compressor. Então, temos aqui um compressor. Isso aqui, só explicando, é um turbocompressor. Em um lado é compressor e o outro lado é uma turbina. Certo? Um turbocompressor, né, é feito para alimentação, por exemplo, de alguns motores, chamamos motores turbinados, né? Onde os gases de exaustão, que já contém uma determinada quantidade de energia, acionam uma turbina que é ligada num eixo a um compressor e o ar é comprimido na entrada, né, na alimentação desse motor, perfeito? Então, só estou explicando aqui para dar um contexto. Então, o compressor em si é desse lado aqui, ó. E temos aqui uma entrada e uma saída nesse compressor. Então, podemos descrever esse sistema, né, dessa forma esquemática aqui, ó. Então, um compressor de ar tem uma entrada e uma saída, e podemos dizer, pessoal, que essa entrada acontece numa velocidade em média, certo? Então, é uma velocidade média de entrada. E a saída é uma velocidade saída, né? Média também. Uma velocidade média de saída. Então, nós não precisamos definir uma integral, mas essa integral recai em somas unidimensionais simples. Então, essa integração ao longo da superfície pode ser dada pelo somatório das saídas de massa menos o somatório das entradas de massa. Então, a massa que saiu é a área da seção de entrada, a velocidade do fluido naquela seção, multiplicado por ρ. A massa que entrou é a velocidade do fluido naquela área, vezes a área do fluido naquela área da seção de entrada, vezes o ρ. Em unidades, pessoal, aqui, ó, ρ, quilograma por metro cúbico. Área, metro quadrado. Velocidade, metro por segundo. Então, vamos cortando aqui, ó. Resultado, quilogramas por segundo. Então, é o fluxo de massa por segundo entrando ou saindo através dessa superfície. Então, uma segunda aproximação, né, geral que podemos fazer. Uma terceira aproximação, pessoal, é quando o escoamento no interior do volume de controle é permanente, ou seja, não varia com o tempo. Isso acontece para grande parte dos equipamentos. Por exemplo, esse compressor aqui, ó, ele está trabalhando em regime contínuo. Então, sempre a quantidade de ar que entra é igual à quantidade de ar que sai, por exemplo. Perfeito? Então, né, é um sistema permanente. Se o sistema é permanente, nós podemos escrever o seguinte, pessoal. Aqui, ó, a quantidade, né, de fluido dentro do volume de controle, ela é constante. Constante. Se isso aqui é constante, qual que é a derivada no tempo de uma constante? É zero. Então, esse termo aqui, ó, é igual a zero. Então, o que entra e o que sai é igual a zero. O fluxo de entrada é igual ao fluxo de saída. Então, a equação do teorema do transporte de Reynolds se reduz a isso aqui, pessoal. A integral na superfície do volume de controle da massa entrando e saindo é simplesmente igual a zero.
Outra simplificação que podemos fazer é se o escoamento é incompressível. Se o escoamento é incompressível, ρ é constante. E se ρ é constante, pessoal, né, voltando aqui na equação teorema do transporte de Reynolds, né, isso aqui, cadê? Aqui, ó, vamos, por exemplo, né, considerar, aqui, ó, esse ρ é constante, então esse ρ é constante, pessoal, então essa derivada, por exemplo, seria nula, tá? Então, quando temos um escoamento permanente, que é muito comum de encontrarmos, incompressível, que é muito comum também, com volume de controle fixo e entradas e saídas unidimensionais, nós recaímos à seguinte equação, pessoal. A somatória do volume de fluido que sai menos a somatória do volume de fluido que entra é igual a zero. Ou seja, o que sai é igual ao que entra, né? O fluxo de saída é igual ao fluxo de entrada de uma maneira geral, perfeito? E podemos escrever aqui, ó, A vezes V, simplesmente porque que é o fluxo volumétrico. Fluxo volumétrico, perfeito? Se o ρ não for constante, se o ρ for variável, pessoal, se o ρ for variável, aqui vai ter um ρ também. E a equação fica dessa forma, ó. A somatória da massa, ó, I vezes área vezes V saindo. Isso aqui é a massa que sai. É igual a somatória da massa que entra. Então, o que entra é igual ao que sai em quantidade de massa, perfeito? Aqui, por exemplo, né? Aqui é o motor e uma bomba. O motor, né, aqui aciona uma bomba. Entra fluido aqui nessa bomba, sai fluido nessa bomba. Esse sistema aqui, por estar trabalhando com água, nós podemos supor que seja incompressível. Então, se aqui sai 50 litros por segundo, aqui entra 50 litros por segundo. Por quê? O que sai é igual ao que entra para esse sistema aqui, perfeito? É o que essa equação nos diz. Pessoal, nós, né, supomos aqui, por exemplo, que, né, então, quando as entradas e saídas são unidimensionais, a entrada, por exemplo, pode ser dada pela área, né, essa área da seção, entrada, multiplicada pela velocidade de entrada, multiplicado, por exemplo, pelo ρ de entrada, né? A área, beleza. O ρ, beleza, né? A área, nós conhecemos, né? Quando eu falo beleza, é porque nós conhecemos. O ρ também, né? É constante. Mas essa velocidade, pessoal? Essa velocidade, o fluido, ele entra de forma constante? Não, ele não entra. Ele tem uma variação de sua velocidade ao longo da posição da entrada. Como aqui, né? Eu ainda vou discutir, né, essa variação melhor quando eu for falar de, por exemplo, das equações de Navier-Stokes mais à frente. Mas o que posso prever é o seguinte, né? O fluido, as moléculas que estão em contato com a superfície da tubulação estão numa velocidade nula, né? Porque as moléculas estão aqui, ó, presas, aderidas à superfície. As moléculas que estão no centro da tubulação possuem velocidades máximas, então vou chamar de U máximo aqui. E essa velocidade, ela varia ao longo da tubulação. Ora, professor, se essa velocidade varia ao longo da tubulação, como que nós estamos usando uma velocidade média, né? Average. Ou então, né, V médio. Ora, pessoal, nós fazemos o seguinte, nós criamos, né, uma velocidade média. O que é a velocidade média? Nós calculamos qual que é o fluxo volumétrico total, né, de fluido que cruza uma superfície. Então, nós cortamos a tubulação aqui e nós contamos qual que é a quantidade de fluido que passa através dessa tubulação. Qual que é essa quantidade? Chamamos de Q, né, que é a vazão volumétrica. Qual que é a equação para vazão volumétrica? A equação para vazão volumétrica, pessoal, é igual a integral nessa área da velocidade, né? Chamamos de velocidade relativa, tá? Que é a velocidade que corta essa superfície,
em função da área, perfeito? E dividimos, pessoal, isso aqui, essa vazão volumétrica, pela área, pela própria área da seção. Então, isso aqui é uma área. Então, 1 sobre essa área. Quando nós dividimos aqui, ó, isso aqui é um fluxo, né, volumérico, que é metro cúbico, certo? Por segundo. E dividimos pela área, então 1 sobre metro quadrado. Então, cortamos aqui, teremos aqui m sobre s, que é uma velocidade média. Então, nós criamos aqui uma velocidade, pessoal, né, que é uma média desse fluido aqui passando por essa tubulação. Então, uma velocidade média, né? Então, a velocidade média tem a mesma vazão, né, da velocidade real, perfeito? Então, quando nós trabalhamos com velocidade média, né, nós estamos dizendo isso, nós estamos adotando que a vazão nesse fluxo, né, é constante. Na verdade, a velocidade é constante, certo, pessoal? Fisicamente, isso não é verdade. Mas, nos cálculos, nós podemos adotar dessa forma e simplificar as equações. Então, essa aqui é uma velocidade média. E podemos dizer, então, pessoal, que o Q é igual a velocidade média vezes a área dessa superfície. Então, aqui, ó, pessoal, isso aqui é uma área. A seção transversal dessa tubulação é uma área. E o fluxo máximo, m ponto, é igual a ρ vezes Q, que é igual a ρ vezes velocidade média vezes a própria área. Perfeito? Então, nós usamos isso. Certo, pessoal? Então, o que nós fizemos aqui? Nós utilizamos o teorema do transporte de Reynolds aplicado à conservação da massa, tá? Na próxima aula, nós vamos fazer um exercício para exemplificar essa equação, ok? Muito obrigado pela atenção, muito obrigado, né, pelo acompanhamento das aulas e qualquer dúvida, entre em contato, tá ok? Não esqueçam de, né, seguir o canal e curtir esse vídeo. Um abraço.